Terceira temporada, mais um episódio do nosso LQ Podcast. Hoje a gente trouxe uma pessoa do ramo da gastronomia, restaurantes. Hoje a gente vai... Não vou dar spoiler, antes eu vou apresentar meu sócio, que veio comigo hoje apresentar. Também já conhece o nosso convidado, então convidei ele, Luiz Felipe Veit. Seja bem-vindo ao nosso episódio aqui da terceira temporada. Obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui de novo. É um prazer estar aqui com o nosso convidado, que também eu não vou falar, vou deixar você apresentar, até para não dar spoiler e não furar a sua fila. Bom, quem eu convidei hoje é família, é meu padrasto. Ele é o Luiz Cláudio, mais conhecido por todos e que vai ser mencionado assim também no nosso podcast, o Cacau. Cacau vai trocar um pouco com a gente a experiência dele no empreendedorismo e falar um pouco sobre o check-in. Check-in na mata e check-in gourmet, que são do ramo de alimentos. Cacau, prazer ter você com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu pelo convite. Me sinto extremamente honrado de estar aqui presente hoje aqui com vocês. Legal. Então vamos lá. Cameraman é aqui, né? Então vamos lá. Eu quero começar com a primeira pergunta sobre o check-in. O que é o check-in? Conta pra gente qual é a ideia por trás, o que ele fornece, qual é o propósito dele, de onde ele começou. É seu. A história é uma história interessante. O check-in, na verdade, a sua origem começou em São Paulo. Apesar da gente ser carioca nato, a gente teve um período que a gente morou em São Paulo e a gente começou uma operação, aliás, não foi nem uma operação, foi uma concorrência, né? Eu vou explicar um pouquinho do nome. Isso, por que o nome, né? O check-in. Muita gente pergunta se eu sou aviador. E eu não sou aviador. Mas o nome foi consequência de uma concorrência. Na época, a gente tinha uma operação numa empresa de turismo, na área de turismo. E essa empresa foi comprada. Não era uma empresa pequena, não vou ficar falando nomes aqui, mas não era uma empresa pequena, mas ela foi comprada pela CVC, que na época estava comprando muitas empresas lá em São Paulo no mesmo segmento. E nós fomos convidados pela CVC para a gente participar de uma concorrência, porque ela queria implantar uma operação de café e de restaurante, e todo o aglomerado, pelo menos naquela época da CVC, ficava no ABC Paulista, em Santo André. E por isso que veio o nome check-in. A gente observou que esse nome ainda não tinha sido registrado, e a gente veio com o nome check-in, com essa proposta de implantar um café e um restaurante. Essa apresentação foi vinda pela CVC, né? Foi trazida pela CVC, então o nome check-in veio por conta disso. A gente quis fazer essa apresentação para eles, ganhamos inclusive essa concorrência, a gente iniciou a operação lá com eles e por isso que o nome é check-in. Legal, e hoje quantos check-ins existem? Então, a gente tem um restaurante em São Paulo, que ele é um restaurante corporativo, né? Ele fica precisamente mais ali pelo Jardim das Perdizes, que é na Barra Funda, e fica numa torre corporativa dentro de uma praça de alimentação e aquele modelo de restaurante self-service, né, corporativo. E a gente tem uma outra unidade aqui no Rio de Janeiro, já totalmente diferente dessa proposta de São Paulo, que fica em Vargem Grande, e é um restaurante que está dentro de uma área de 4.000 metros quadrados, cercado de muita natureza, muito verde. Então são propostas diferentes, mas a gastronomia, com certeza, ela tem a sua qualidade, tem a sua marca check-in. Galera, é muito bom. Convido todos a irem, e não é marmelada aqui, realmente é excelente. Todos os meus amigos comentam lá em Vargem Grande. Aliás, vou aproveitar a oportunidade para vocês olharem na rede social. Tem o check-in na mata. Então vocês vão lá e seguem, vocês vão... até aquela galera que faz vídeo de experimentar o restaurante, gostou muito, então dá uma olhada lá, o espaço é muito maneiro, tá? E, Cacau, o que serve lá de comida, né? E quando, os dias da semana, pra galera visitar, e qual é o carro-chefe? Então, o check-in na mata aqui do Rio de Janeiro, inicialmente a gente abre de quinta a domingo. Por que eu estou dizendo inicialmente? Porque já estão tendo pedidos de clientes para que a gente antecipe essa abertura. A gente está estudando essa possibilidade porque envolve várias questões, escalas, colaboradores, enfim.
mas abrimos de quinta a domingo. Em que formato? Quinta e sexta-feira a gente tem o almoço executivo num preço muito acessível, e por isso até que os clientes estão pedindo para que a gente abra, na verdade, na quarta, na terça, né? A gente está vendo essa possibilidade. E de sábados e domingos a gente já tem uma operação de café da manhã que começa às 8 horas da manhã, que é um buffet de café da manhã muito generoso, tem dado um retorno muito bacana para o restaurante. E logo após a gente vira a chave para o buffet do almoço. Mas isso tudo sempre tem o à la carte como opção. O à la carte está sempre presente, desde a abertura de quinta-feira, mesmo com o almoço executivo, tem o à la carte. Ah, legal. Tá? E a partir das 5 horas da tarde, nós temos ainda um incremento no cardápio, que é a introdução da pizza. Então, a gente ainda tem a pizza. Então, assim, a gente meio que cercou um pouquinho de cada gastronomia dentro do espaço do Check-in na Mata. E tem alguma, isso nem tá no scripts, aqui a gente vai ver na conversa, né? Tem algum projeto de alguma outra coisa? Botar algum outro tipo de comida lá? A gente está vendo uma possibilidade para a noite, né? Ainda é um projeto embrionário, ainda não tem, a gente não tem nada definido, a gente tem essa pizza que tem um sonzinho de saxofone que acompanha. Se for top secret, fica tranquilo. Não precisa... Não, é top secret mesmo. Mas assim, a gente está tendo, já fazendo uma pequena movimentação. Eu tive um retorno da pessoa, que foi ele até que me procurou, para a gente também fazer a introdução de um japonês noturno. Legal. Por quê? Porque a área de Vargem Grande hoje carece disso, né? Então, a gente tem lá excelentes pizzarias também. A nossa pizza, eu sei lá se eu vou chover no molhado, mas assim, a nossa pizza é uma pizza que tem muita excelência, é muito elogiada, mas tem amigos lá que também possuem essa operação de pizzaria, mas o japonês realmente, Vargem Grande, ele é carente. E calhou, foi uma coisa assim que calhou, não foi uma coisa programada, um cliente que frequenta lá, que também é da área da gastronomia, e veio sinalizar para a gente, e a gente está entrando agora em conversas iniciais para ver como é que a gente realmente vai desenvolver essa nova operação dentro do restaurante. Legal. E lá no check-in, aí me referindo aqui ainda de Vargem Grande, você tem outros tipos de serviços lá, né? Tem uma área que é um café, porque é como se fosse um empreendimento. Às vezes eu fico até com dificuldade de definir exatamente o que é. Ele é como se fosse um... O que você definiria que ele é? Porque ele tem também um café ali, tem uma lojinha. Isso. A gente quis criar um espaço, né, que conversasse entre si, né? Então, o que é gostoso lá, né? Um ambiente extremamente familiar. Como eu te falei, é cercado pela natureza. Eu acho que um diferencial muito grande nosso é que nós temos uma horta própria, uma horta orgânica. Então, é uma coisa que encanta os clientes verem toda a movimentação da turma que fica no back, produzindo os alimentos, saindo para buscar temperos, buscar verduras na própria horta para poderem serem consumidos ali na hora. Isso é um diferencial bacana nosso. E tem esses blocos, de fato, que você está dentro do restaurante ou está fora, porque tem um espaço fora, ele é todo de sapê. E se você quiser sair daquele bloco ali onde tem as mesas e ir para o café, para tomar um café, ou você toma onde você está, ou você tem a opção também de levantar e ir para um outro bloco lá que faz parte do restaurante e tomar um café. Temos essa loja, que é um empório, né? A gente tem incentivo, inclusive, a mão de obra local, que são pessoas artesãs que fornecem para a gente. E também tem peças que nós trouxemos, a gente de vez em quando viaja, traz umas peças da Indonésia, também tem umas peças de Bali lá. E também temperos, coisas feitas à mão, artesanato. Então é um empóriozinho que conversa com toda a proposta do restaurante. Legal. E lá em São Paulo, seria... como é que é em São Paulo? É a mesma coisa? Não, São Paulo realmente ele funciona de segunda a sexta e ele está numa praça de alimentação, um empreendimento bem interessante que tem lá na Barra Funda e ele é um restaurante corporativo. Então lá é uma outra pegada. Agora, qual é o check-in gourmet? É o check-in gourmet, isso. Qual é o diferencial nosso lá, né? E o que a gente é uma operação que também, graças a Deus, vai muito bem. Ela é muito procurada, eu diria que a gente tem um destaque muito grande lá nessa operação, mas por quê? É uma comida caseira, não é um fast food, né? Não querendo desmerecer, mas é uma comida que a pessoa senta e vê, ela percebe, isso dito pelos clientes, né?
ela percebe que aquela comida é uma comida fresca, que ela está sendo produzida na hora, ela foi pré-preparada na hora. Então é o diferencial do check-in gourmet. Mas ele não tem absolutamente nada a ver com a operação aqui do Rio de Janeiro, até por questão de espaço, né? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar na história, né? Da sua história aí, para onde você chegou, que eu queria ouvir um pouco. Muitas pessoas, eu lembrei aqui agora, algumas pessoas falam, umas 3 ou 4 pessoas pelo menos já falaram assim, cara, lá tem que ter lugar pra dormir, lugar pra pet friendly dormir. Qual é a sua reação quando te perguntam isso? A gente escuta direto isso, né? A gente escuta que tem que ter uns bangalôs pra gente poder ficar, a gente escuta muito que tem que colocar redes espalhadas pra gente poder ficar. As redes são bem mais fáceis, né? Assim, porque a nossa intenção é essa, o cliente ele percebe isso, né? A gente não tem aquele formato de, olha, come, bebeu, oferece um café para ele ir embora. Não, a nossa proposta lá é você chegar e ficar. Tem casos, inclusive, de clientes que chegam para o café da manhã e saem 11 horas da noite. Já aconteceram alguns casos assim. A nossa confraternização do escritório de fim de ano é lá. Vai, desconta pra gente como é que eu acho que a gente chega, que eu acho que a gente sai, como é que foi a última. Pois era uma coisa até que eu anotei umas coisas aqui pra perguntar pro Cacau, e aí eu ia justamente elogiar o check-in na mata, porque de fato é bem legal, eu gosto muito de ir lá, já fui lá algumas vezes, mas tem o episódio da nossa confraternização do escritório que de fato a gente chegou lá de manhã, passamos o dia inteiro lá, a gente fez, acho que justamente as 3 refeições lá. A gente almoçou, e depois tomou um cafezinho, depois bebeu, aí depois conversava, vamos pedir uma pizza. Desbebemos. Pensamos em voltar a beber, mas não. E deu pra ver tudo isso que o Cacau falou, assim, a horta, que é super legal, as pessoas colhendo a horta. Eu mesmo fui lá dar uma olhada nas coisinhas da horta, eu gosto muito, mas é bem legal a proposta, de fato. É muito convidativo para você passar o dia inteiro. É exatamente isso. A gente criou um ambiente familiar, a gente também, acho que vale a pena poder registrar aqui que a gente tem um espaço kids, então também dá uma despressurizada também nos pais, né? Porque as crianças ficam lá. Pet friendly também. Acho que a gente até é horse friendly também, porque de vez em quando chega uma turma cheia de cavalo e estaciona os cavalos lá atrás, e ficam lá. Eles não são muito de comer não, porque estão trotando, mas bebem com muito prazer. Então, assim, exatamente essa sensação foi a sensação que a gente queria transmitir, de você chegar e ter o prazer de ficar, né? Sem pressa de sair. Essa é uma das nossas propostas lá, para você ter uma experiência bacana. E voltando à pergunta inicial, o espaço para que a gente crie novos bangalôs, a gente até possui essa área física, mas a gente entende que no momento é muita coisa, porque é uma operação muito complexa, muito grande, e a gente hoje se envolver com um novo negócio dentro do próprio espaço, não é o momento. Então a gente prefere que o cliente leve essa saudade e volte o mais rápido que ele puder. É verdade. A gente sabe também das questões, porque juridicamente você tem que... Provavelmente tem que mudar o objeto, também não é uma coisa tão põe aí, né? Porque as pessoas falam assim, cara, só coloca aí. Não vai faturar o negócio aí, não. Exatamente. Bom, você quer fazer algum comentário? Que eu passo pra história. Não, eu quero fazer uns comentários. Então manda ver. Assim, porque pode ser, tipo, você vai perguntar aqui da história pessoal do Cacau, mas eu queria perguntar uma coisa. Posso introduzir a história, então, inclusive? Pode ser. Que é o seguinte, Cacau, você é a segunda pessoa que a gente entrevista aqui no nosso podcast que começou uma coisa em São Paulo e veio para o Rio de Janeiro. A primeira foi o Zé Camargo, aliás, um abraço para o Zé Camargo, se estiver ouvindo a gente. Mas o que a gente vê é justamente o caminho contrário. Pessoas indo para São Paulo, pessoas saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo. E aí eu queria saber de você, assim, em primeiro lugar, como foi fazer o caminho inverso e por quê? Então, na verdade, eu não fiz o caminho inverso, eu saí daqui para São Paulo, né? Eu saí daqui numa reinvenção, né? Porque o meu ramo era têxtil, eu fiquei 30 anos no ramo têxtil e entrei na gastronomia por acaso, então eu deixei de ser costureiro e virei cozinheiro, né? Da noite para o dia. Então, eu fui para lá para um projeto que eu posso dizer que deu certo, até um determinado momento. Sociedade sempre é uma coisa complicada,
E aí depois cada um seguiu o seu caminho. E aí eu me identifiquei muito com São Paulo. Até por ser um carioca da gema, as pessoas, amigos, não entendiam isso. Mas como é que você mora lá naquele lugar? Eu morava num lugar muito aconchegante, na Granja Viana, um lugar, né, assim, que lembra, guardadas as suas proporções de Vargem Grande, mas eu me adaptei muito bem em São Paulo, fui muito bem recebido pelos paulistas, né? E aí a gente iniciou, na verdade, nesse rompimento que eu tive dentro da minha sociedade, eu iniciei um novo trabalho, que foi esse trabalho com a marca Check-in, fui eu e a minha esposa. Né, a gente iniciou lá, nessa concorrência que eu falei um pouquinho mais atrás lá com a CVC, a gente ganhou a concorrência e a gente foi. E aí a coisa foi um desafio muito grande, porque nós andávamos 80 quilômetros para chegar em Santo André e voltávamos 80 quilômetros. E, obviamente, a gente estava um pouco limitado financeiramente, porque a gente tinha feito os investimentos para essas duas operações, né? E aí a coisa começou a tomar uma forma, né? E serviu, assim, na verdade, como uma grande escola para a gente. Por quê? A gente tinha uma vantagem de estar em prédios locados onde tem o efetivo da CVC. Com certeza a gente tinha essa vantagem, mas a gente tinha um desafio muito grande, porque eram os mesmos públicos. Então nós tínhamos as mesmas pessoas diariamente lá. Então isso fez com que a gente criasse uma movimentação com frequência de mudanças, de novidades, porque senão você começa a comer lá no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, você já não aguenta mais olhar para aquilo ali. Então esse foi um grande desafio nosso. E a coisa começou a tomar uma forma até quando houve essa oportunidade desse empreendimento que fica na Barra Funda, né? Que é esse restaurante que é o Check-in Gourmet, e a gente abriu e fomos ali para o Check-in Gourmet também, iniciamos a operação, a gente deu uma olhada no cenário, viu que era um cenário muito favorável, empresas grandes estão ali dentro desse empreendimento, e aí a gente começou com essa operação também, mas aí chegou a pandemia. E a pandemia, ela dificultou, acho que o maior desafio de todos nós que vivemos isso aqui foi a pandemia, de todos o que eu vivia dentro desses meus quase 40 anos à frente de negócio, a pandemia foi o que mais me impressionou. E a gente abriu uma janela de oportunidade para a gente voltar para o Rio. Foi esse meu trânsito. Então a gente voltou para o Rio, mas com um restaurante e operação lá também do ABC Paulista. E eu esqueci de dizer, vale a pena até fazer esse retalho aqui, que simultaneamente a gente também estava abrindo uma operação no Santos Dumont. Então veio tudo junto. Anotei aqui, peraí. A gente veio com tudo, então apareceu essa oportunidade, que era muito mais uma proposta de marketing, mas era um café no Santos Dumont, que não era um café pequeno, tinha 50 metros quadrados de área, ficava bem ali na divisão do Santos Dumont, com aquele shopping ali, né, bem ali. E a gente, quando veio a pandemia, foi aí a gente totalmente voltado para esses novos investimentos, a gente, poxa, peraí, a casa aqui no Rio é própria, os filhos estavam aqui, né? E por que não voltar? Então a gente fez esse caminho contrário. Aí a gente retornou para o Rio, até pela necessidade também financeira. Porque teve o carioca que desistiu de São Paulo. Né? Eu não desisti de São Paulo. A pandemia me fez. Voltou de São Paulo. Voltei de São Paulo. Não foi assim, Luiz, não foi um caminho inverso. Foi, na verdade, não foi um São Paulo, né? Foi as condições ali. Né? E o restaurante, graças a Deus, sobreviveu a isso tudo. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa história toda, e ele está lá, permanece lá, e a gente entende que a gente fica às vezes muito tempo fora, não vai até lá, mas a gente tem uma equipe lá muito bem formada. Legal, já deu para ver aí várias pitadas de empreendedorismo simultâneo, né, do empresário. Se deixar eu falando, eu vou falar não, é ótimo, porque isso aí porque eu falo muito, minha mulher mas é seu espaço, É só hora, porque agora eu quero saber um pouco da sua história. Eu quero saber como começou. E aí, Cacau,
porra, formação, faculdade, que boneco você brincou quando era criança, quando você girou a chave, eu quero empreender, eu quero trabalhar nisso aqui. Então, da onde você quiser começar, eu queria saber um pouco da história até onde você chegou hoje. Não, foi um cara criado ali em Ipanema, eu vou falar burguês, né? Playboy, né? Mas não, uma família que tinha suas limitações, né? Então, assim, o meu primeiro emprego foi como vendedor, né? Minha família não tinha a grana que eu pudesse usar as roupas que eu gostaria de usar na época, e tinha uma marca, não é da época de vocês, mas muita gente vai lembrar, essa marca se chamava Company, né? A Company era uma marca masculina e, na verdade, foi um divisor de águas na época pelo seu sucesso, e o seu mentor, que era um dos proprietários, era o Mauro Tauberman, e ele foi um divisor de águas na criação dessa marca. Então eu comecei a minha história como vendedor dessa marca Company e fiquei lá por um bom tempo. Você queria se vestir com a Company e aí foi vendedor de lá. Exatamente, era aquela modinha toda, né? Como guardadas as proporções, hoje é Headley, Osklen, essas marcas, né? Isso daí foi anos 80. Anos 80, a loja principal ficava na Garcia Dávila. As pessoas vão ficar saudosas quando... Tocava assim na live lá na... E eles tiveram muitas lojas ali, né? Então, era uma dupla de sócios. O Luiz de Freitas, que era a parte administrativa, e o Mauro, que era a criação. Então, eu comecei como vendedor, fui crescendo dentro da Company, surgiram novas oportunidades. Aí da Company fui para uma outra loja masculina, né? Por quê? Nesse meio tempo, é bom falar. Eu saí como gerente da loja, ganhava uma grana, moleque novo, né? Então, ganhando um dinheiro, porque a Company vendia tudo que você possa imaginar, porque tinha um Czinho, era uma febre aquilo lá. Era uma coisa espantosa, tá? E aí, eu fiquei uns anos fora, que eu comecei a viajar para fora, né? Sempre gostei de praia, de mar, de onda. E aí eu fiquei um tempo fora, né, para a Indonésia, e quando eu voltei eu retornei para uma loja masculina, começando do zero de novo, como vendedor da Richards, que é uma marca que existe até hoje, né, é muito boa, eu gosto muito até hoje, eu acompanho, e da Richards eu fui seguindo por um outro processo, que eu tive um convite, fui trabalhar numa outra marca, que era o Grupo Chocolate. Esse grupo também é conhecido, eu tô me dedurando a minha idade, né? Tô dedurando a minha idade. Mas tudo bem. E a Chocolate, a gente fez um trabalho também bacana, já era área de compras, e a gente foi assim, cada vez mais aprimorando, né? Quer dizer, eu fui para venda, aí eu fui para uma gestão, aí depois eu fui para a área de compras, e dessa área de compras... eu tive um convite de um fornecedor pequenininho, para sair de lá, e ninguém entendeu por que eu saí de lá, mas para começar um trabalho, era um projeto audacioso, e eu iria ter oportunidade. Por que eu saía, né? Eu estava bem colocado lá na Chocolate na época, mas eu resolvi sair. Eu saí na época, eu vou falar, já como a gente estava naquela época, eu vou falar de carros da época, né? Que as pessoas, eu saí de um Opalão, um Santanão para um Fusca, né? Mas, porra, você fez isso por quê? Porque eu vi uma oportunidade de respirar chão de fábrica. Eu nunca tinha respirado chão de fábrica. Eu vou, chegar na parte do empreendedorismo. Mas eu tive essa oportunidade de respirar. Eu sempre estava atrás da mesa canetando pedido, mas eu não estava nunca presencialmente dentro de uma fábrica, vendo toda a linha de produção, cálculos, cortes, modelagem, essas coisas todas. Eu ia ter oportunidade nesse Fusquinha de respirar isso tudo. Eu estou contando isso tudo por quê? Porque eu entendi que naquela época tinha que fazer parte da minha preparação para fazer o que eu gostaria de fazer. Era mais uma experiência. E aí, depois desses fatos todos, né, esse caldeirão todo aí de vivência, de experiência, aí que eu fui me aventurar a abrir o meu primeiro negócio, que foi uma confecçãozinha pequenininha em São Cristóvão, na rua Escobar. Confecção de quê? Confecção de roupa. Roupa, A marca própria ou multi? Não, era multi, era o private label, como a turma chama, mas era uma linha só de malharia, tá? Então eu fazia malha, né?
E eu fazia a malha e toda a torcida do Flamengo fazia a malha também. Surfwear, que era sempre meu foco. Então, era muito volume, muita produção, mas eu fui crescendo com aquilo ali. Os 2 primeiros anos foram árduos, muito difíceis. Você não tem incentivo nenhum. A gente vivendo aquela situação toda de compra-janta para tentar vender o almoço e vice-versa. Mas assim, a gente percebeu que a gente estava na linha errada da confecção. Aí já foi o meu primeiro grande desafio. Mas eu estou assim, sendo meio sintético na história. Não precisa, se quiser desenvolver o que você quiser. Não, isso foram anos fazendo malharia. Para fazer para todo mundo de surfwear e também para Magazin grande também, C&A na época, Líder Magazin, que ficava lá em Culubandi, em Niterói. Mas assim, eram uns volumes absurdos, porque cada modelinho que você fechava eram 2.000 peças, 3.000 peças. Investimento muito grande e a rentabilidade não era tão grande assim. E você tinha que dar prazos longos. Então, assim, era uma forma muito difícil de você lidar com tudo. E aí a gente percebeu que a gente estava eu tinha que mudar. Mas aí eu resolvi mudar para uma coisa muito radical, que a gente apanhou muito, porque eu saí da malharia masculina. Talvez para vocês que não são da área, talvez não tenham essa percepção, mas para quem é da área sabe disso. Eu saí de uma malharia masculina para um tecido plano, fino, feminino. Eu fui fazer roupa para mulher, que na verdade é a mulher que movimenta tudo, né? É ela que compra, né? Compra até roupa para gente, né? A gente não tem muito esse hábito, né? Então eu fui para o tecido plano. E aí eu comecei a fazer para o tecido plano. E a gente começou a apanhar bastante, porque você muda totalmente a tua mão de obra, é uma qualificação totalmente diferente, o maquinário é totalmente diferente, é tudo diferente, você começa do zero. E a gente começou do zero, mas a gente foi muito assertivo, e a empresa foi crescendo, e eu posso te dizer que por um bom período a gente fez roupa para todas as marcas no eixo Rio-São Paulo, roupas femininas, a gente fez tudo que a gente podia fazer aí para essas marcas. A gente trabalhou muito tempo com elas. E a coisa foi evoluindo, foi minha primeira grande experiência, e foram 20 anos de fábrica, né? E no ano de 2010 a gente estava nadando de braçada, foi um ano assim, maravilhoso que eu estava vivendo. E por incrível que pareça, foi o ano que eu despertei e comentei isso com a minha sócia na época. Eu falei assim, olha, estou preocupado porque o negócio da gente vai acabar. Mas como assim? Né? A gente está nadando de braçada aqui, como é que vai acabar e tal? Vai acabar porque eu estou vendo já uma invasão abusiva do mercado coreano, do mercado chinês, está chegando. O governo não está se movimentando para defender o mercado interno e eu acho que a gente vai estar com prazo de validade. Foi uma intuição minha, num momento totalmente atípico. Como eu falei, a gente estava num momento rodando muito bem, mas eu fiquei com aquilo. E eu acho que a gente tem que sempre, a gente seguir a nossa intuição, né? Que a intuição, eu acho que é o raciocínio da alma, né? Então, quando a gente tem uma intuição, a gente precisa de seguir com ela. Eu olhei para aquela intuição, mas eu não deixei ela guardada, né? E continuei acreditando que a coisa... E foi de fato, né? E passaram-se uns anos, nós fomos vendo que o mercado foi reduzindo, as grandes marcas começaram a focar os seus canhões lá para a China, lá para a Coreia, aquela coisa toda. Já vinha um monte de tecido viajando por 2 meses de navio de chip que saiu lá de Singapura. E, na verdade, os navios eram grandes departamentos de corte, cortavam toneladas de pano. Vocês já viram um corte de como é que ele é ensacado? Ele é igual um retalho. Ele fica igual um retalho, todo amarrado, mas parece um retalho. E entrava aqui no país com a alíquota zero, como retalho. Aí tinham aquelas células escravas que andaram estourando lá em São Paulo, com um boliviano, com o próprio chinês, coreano. E aquilo ali começou a reduzir a nossa frequência de poder de venda, né? Porque o nosso preço de custo já era mais alto que o preço de venda dessas pessoas. E foi dando uma enxugada, uma reduzida no mercado. E o governo
assim, não se manifestou, não criou nenhum tipo de dificuldade. E quando eu olhei para isso, eu falei assim, bom, eu devia ter escutado aquela minha intuição lá de 2 anos atrás, que a coisa veio descendo, veio caindo, mas eu ainda consegui me salvar por uma oportunidade que apareceu. Não sei se eu estou falando muito, né, gente? Não, imagina, Não. tô acompanhando, estamos acompanhando. Então tá. Então vocês estão com essa paciência, Não, vamos lá. pô. Que eu falei, o espaço é seu, a gente tá gostando. É isso que a gente quer que compartilhe mesmo, a sua trajetória, que é a ideia do podcast. Não quero te interromper, não. Vamos embora pra frente. Tá. Então, assim, a gente ainda conseguiu se desvencilhar numa época, mas a gente perdeu bastante. Eu tive amigos que continuaram, né? A gente tinha muitos amigos na mesma área de negócio. Infelizmente, para eles ficou bem pior, né? A tentativa, né? Porque você tem um negócio de 20 anos, gente, que roda bem. E de repente você começa. E, lógico, passa por dificuldades, né? Esse país aqui né? Subir e descer o tempo inteiro, mas você consegue passar por todas as dificuldades. São 20 anos. Empreender aqui. É facinho, pois é. Vários planos financeiros acontecendo. Vem desde o RV, Unidade Real de Valor, a cruzada, a cruzeiro, cara, aquela coisa toda, né? E a gente sobrevivendo. Então você não crê que você, uma hora, o teu negócio vá estar perto do fim. É difícil para as pessoas entenderem isso. E é uma coisa que eu carrego comigo. Eu ainda consegui me salvar. Mas se eu tivesse olhado aquela minha intuição de anos atrás, eu teria perdido muito menos. Porque você tem que ser prático e você tem que entender que se o ciclo está no final e vamos reinventar alguma coisa. Porque senão você vai ficar batendo em morto, só adiando a sua morte. Isso é horrível porque a perda financeira é muito grande, né? Mas assim, eu tive essa oportunidade, foi aí que eu virei a chave de costureiro para cozinheiro, que foi essa oportunidade de São Paulo, que foi um projeto. Aí eu fiz todo o fechamento da empresa normal. Deixa eu só entender Claro. aqui, não quero retornar, né? Não. De data não. Você já entregou aí os anos 80, mas essa questão então, quando você recebeu essa proposta para ir para o mercado de tecido, aí juntando o masculino para passar para o feminino e esse problema da questão chinês, foi de que ano a que ano, mais ou menos? Quanto tempo você ficou nesse mercado? No mercado têxtil que você está perguntando? Do têxtil. Você saiu, você foi chamado. Aí você foi empreender no mercado têxtil. Qual foi esse ano, mais ou menos? Que eu comecei a empreender no mercado têxtil foi em 94, quando eu tive meu primeiro negócio. Okay. Né? Mas eu já estava trabalhando com CLT normal desde 81. Tá. E aí você ficou de 94 até chinês, eu fiquei pensando mais naquelas empresas que a gente conhece, mais ou menos mais próximo que 2010, assim, né? Começou. Eu fiquei, exatamente isso. Eu inaugurei a entrevista, que o nome era Entrevista Roupas Limitada, né? Ela foi inaugurada em 94, ela foi até 2014. Então foram 20 anos, né? De fábrica, né? A gente tinha uma marca também que se chamava Frente Única. Não, era um trabalho muito gostoso, saudoso, eu gostava bastante. Chão de fábrica, produção sempre foi uma coisa que eu me identifiquei muito, né, com produção, respirar aquilo ali, toda a linha de montagem, eu sempre gostei disso. Né? Em 94 você começou a trabalhar com malha masculina. Com a malha masculina. Você mudou para feminino. Isso foram mais ou menos uns 4 anos com malharia masculina, aí eu mudei, eu comecei uma nova fábrica, na verdade. Isso. Até 2014. Isso. 2010 foi quando você começou a perceber a questão do chinês. Exatamente. Um bom tempo. E aí houve essa proposta, essa oportunidade para você estar trabalhando no mercado de São Paulo. Era um desafio novo, mas uma nova opção de negócio que eu nunca tinha mexido na minha vida, que era a gastronomia. Eu não sabia, até hoje também não sou nenhum mero bom cozinheiro, mas eu não sabia fazer nenhum arroz. Então eu caí assim de paraquedas. É importante saber a produção do que você está empreendendo? Você poderia empreender? Eu acho Por exemplo, eu quero vender vaso de cacto, mas eu não sei fazer
Nem jardinagem, não sei nada de jardinagem. Você acha que é possível? Eu acho que é sempre bom você conhecer o campo que você está entrando, né? Porque isso te possibilita economias sensíveis, né? Então, você não entrar assim meio de gaiato na história. Eu entrei de gaiato nessa história da gastronomia. Mas aí eu vim de uma escola em que rendimento significava lucro. Porque quanto mais você rende um tecido num corte, mais lucro você tem. E isso me ajudou muito na gastronomia, porque quando eu caí de paraquedas nesse projeto, esse projeto era um mini mall que foi construído na Granja Viana, e lá tinham algumas unidades de negócio. Tinha um empório, mas o empório, você pensa no empório completo, era o empório, né? Com todos os ingredientes, sortimentos que o empório deve ter. São Paulo. Tinha uma charutaria, e tinha um boteco, que o boteco a gente chamava Boteco Carioca, do Leme ao Pontal. Mas esse boteco, gente, numa sexta-feira a gente botava 500 pessoas lá dentro, não era o boteco, o boteco só era o nome, o espaço era gigantesco. Então você imagina eu cair de paraquedas nessas operações sem entender nada. O que eu me utilizei? Do bom senso de querer ver onde tinha os sangramentos, e eu já tive de cara um desafio muito grande com um chefe de cozinha. Imagina eu, né? Não fazia nem o cara lá dominando toda a área e eu vendo perdas de alimentos assim absurdas em pré-preparos, em pré-produções, e eu falava assim, mas como é que vai perder isso? Não, aquilo na gastronomia isso é normal. Eu falei assim, para mim não pode ser normal. Primeiro, pela questão financeira, né? Esse êxodo financeiro que está tendo. E segundo, porque tem tanta gente passando fome, não é possível que você vai jogar, entendeu? Então, a gente foi criando processos que eu tinha dentro da fábrica de roupa, fui criando controles, né? E obviamente que eu fui sendo massacrado lá na época, né? Porque ninguém queria ter controle, na verdade. É muito mais confortável não ter o controle. Não estou falando nem pela má fé da pessoa, não é nesse campo que eu quero entrar, mas porque é mais prático, é mais cômodo, dá menos trabalho. Então, a gente começou a estabelecer controles, porque a gente, dentro desse restaurante do Leme ao Pontal, a gente tinha tudo lá. Até a parte de açougue. A gente tinha um açougueiro que pegava o produto in natura para poder fazer o porcionamento. E a gente foi criando algumas regras de perda. Eu tinha uma pessoa só para fazer apontamento dessas perdas, porque é um trabalho árduo, é um trabalho que tem que ter muita paciência e obviamente, quanto mais você aproveita um produto in natura e traz ele quase em seu peso bruto, mais lucro você vai ter naquele prato também. E a gente foi criando isso e eu fui entendendo, né? Mesmo no saber do cozinhar, eu fui entendendo toda a linha de produção. Muda pouca coisa no final. Porque você sai de roupa e você vai entender como é que é a produção de uma cozinha, como é que isso funciona. E foi aí uma reinvenção que eu tive que me adaptar rapidamente, porque eu já estava com 50 anos. Então foi um grande desafio na minha vida, você reiniciar do zero, sem conhecer nada, com 50 anos. Com 50 anos eu ia me colocar em que local? Aqui no Brasil você já está acabado com 50 anos, você não consegue mais se recolocar em nenhuma empresa. Então era ou isso, ou isso. Eu tinha que aprender na marra. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu ter uma evolução rápida pela necessidade e a gente seguiu o caminho. Por que no Leme ao Pontal, você falando aí do boteco, você falou que tinha dado um monte de gente, por que você foi para outro caminho? Então, foi uma opção de vida, né? Porque o boteco era maravilhoso, né? Era uma coisa muito gostosa, a gente tinha uma feijoada de sábado, um sucesso total lá dentro, gente demais, mas aquela química de muita bebida alcoólica e mulher dos outros no local não é uma fórmula que dá muito certo às vezes. Muitas confusões também aconteciam, né? A gente entrava muito pela madrugada fora também. Então você começa depois, o sucesso é importante, claro que é importante, porque você necessita dele para você ter o teu suporte financeiro,
mas depois de um determinado momento você começa a botar na balança também a tua qualidade de vida. Até que ponto está valendo isso, né? Até que ponto valem esses estresses, né? Não foram nem muitos, mas quando tinham, eles eram pesados, né? E muita madrugada, muita madrugada. Chega uma hora que você já está de saco cheio de ficar na madrugada também, né? E aquilo ali foi meio que desanimando, né? Eu falei assim, olha, eu quero continuar, mas não nesse formato. Por isso que hoje lá no Check-in na Mata, aqui no Check-in na Mata, no Rio, nem televisão a gente tem, né? É um ambiente familiar, não tem, sabe, é uma música tranquila, não saudável. Não, a gente na Copa do Mundo, obviamente, sim. A Copa do Mundo. Não. Para evento corporativo a gente tem espaço lá para colocar tela, televisão, tem ligação, tudo lá. Mas assim, na operação a gente nem isso tem. Do dia não tem isso. Agora, uma coisa curiosa, porque eu penso que se um dia eu fosse abrir alguma coisa minha, um empreendimento meu, eu sempre imaginei que eu ia abrir uma livraria, um café ou um bar. E uma vez eu falei isso com meu pai falou, não, dono de bar não, pelo amor de Deus, porque você não tem vida social, você trabalha enquanto os outros se divertem. Então eu achei muito interessante você falar isso, mas eu nunca tinha parado para pensar assim, a gente sempre ouve a expressão briga de bar, mas tinha muita, e como lidar com isso? Não, tinha algumas, né? E o fato mais engraçado dessa minha experiência nesse local lá em São Paulo é o seguinte, as brigas não eram iniciadas por homens. Na grande maioria, quem iniciavam as brigas eram as mulheres, né? As mulheres é que viam... Era uma confusão danada, né? Então, assim, uma dizia que estava dando mole pro cara da mesa, e a outra estava se jogando para não sei quem. Cara, era um furdúncio, você tá entendendo? Caramba. E tem a minha derradeira, quando eu falei pra minha mulher na madrugada na cama, eu falei assim, acabou pra mim, chega, quero mais. Que foi o seguinte, 3h30 da manhã, né, eu indo pra casa, cheguei em casa, tomo meu banho, quando eu tô sentando na cama, toca meu telefone. Seu Cacau, vem pra cá. Eu até morava perto, né, mas o que houve? Não, vem pra cá, porque tem uma mulher que entrou na cozinha, tá com as facas da cozinha lá, totalmente embriagada, brigou com o marido e disse que se alguém tirar ela da cozinha, ela vai matar. Aí eu perguntei, mas e o marido? Não, o marido tá aqui, manda ele tirar. Não, ele tá com medo dela. Rapaz, eu tava, né, com aquela roupinha de dormir velhinha, né, nem tirei, botei a minha roupa de novo por cima, mas chateado da vida. E fui até lá. Cheguei até lá, a gente tinha um time de segurança, fui falar com segurança, gente, não, a gente não pode meter a mão. Pô, mas eu vi que vocês chamaram a polícia, eles também não podem meter a mão. Quem é o marido? É aquele cidadão ali. Aí eu fui lá nele e falei assim, meu amigo, boa noite. Quer dizer, bom dia, né? O senhor, por gentileza, o senhor pode retirar a sua esposa? Porque tem uma situação engraçada. O que eu tinha na cozinha? Isso foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha feijoada, que é uma coisa tradicional aos sábados e quartas-feiras em São Paulo. E uma feijoada que bombava lá. Era o meu melhor dia de venda, era esse sábado. E a cozinha simplesmente estava com todas as panelas de feijoada prontas. A gente fazia no dia anterior. Então o meu medo, ela ter uma louca e sair derrubando tudo aquilo que estava pronto para sábado, né? E eu falei assim, olha, você por favor retira a mulher, sua esposa. Não vai dar, meu amigo, se ela pegar uma panela dessa e jogar no chão, olha, vocês vão ter que pagar o que eu vou perder. Aquela discussão, né? Não vou falar aqui porque eu já comecei a ficar chateado de verdade. E a mulher vinha, vocês lembram, vocês sabem como é que é a porta de cozinha, né? Aquela porta fininha com aquele visorzinho no meio, né? Que abre assim? Ela não abre não, mas é como se fosse uma escotilha, para você olhar ali. Ela vinha às vezes com as facas na mão e botava o rosto dela assim no vidro. Eu quero ver me tirar daqui. Mas ela estava ensandecida. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, e ela com as facas. Na terceira vez que ela botou o rosto perto da porta, eu dei um pé na porta. Eu não aguentei, dei um pé na porta. Pum! A porta veio nela, machucou, obviamente. Ela ficou meio assim, consegui pegar ela, peguei as facas, vi naquela posição meio de mata-leão, mas não dando, e tirei ela da cozinha e falei para o marido, leva ela daqui. Pelo amor de Deus. Vai querer se vingar. A minha feijoada tá garantida. E voltei para casa. Esse foi o fato derradeiro mesmo, que eu cheguei em casa, falei com a minha mulher, falei assim, olha, não aguento mais isso.
A gente precisa de mudar. Assim, foi o que o seu pai falou. A gente fica sem qualidade de vida nenhuma. A gente trabalha justamente na diversão dos outros. Até hoje eu trabalho na diversão dos outros, mas de uma forma mais amena, entendeu? Menos agressiva, com mais qualidade. É que você pode usufruir ali sem ser uma coisa muito intensa, né? Porque bebida, você tem uma coisa muito intensa. Sim, né? sim. Que passa daqui, tem muito risco de passar do ponto. Ali é muito impossível passar ali do ponto. Ali é um ambiente familiar, né? Não, é difícil. Ali a gente tem drinks maravilhosos, são artesanais, são muito bem falados, muito bem elogiados. Mas graças a Deus, nesses 2 anos e 4 meses de abertura, nunca teve absolutamente nada. Ela é família mesmo, é um ambiente familiar. Os meus amigos jamais fariam isso no bar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria saber o seguinte, você falou da... Aí você falou, aí depois você abriu uma hamburgueria, né? Como é que foi isso? Aí você quis mudar lá antes de vir pra cá. Isso, isso aí é bem lembrado. Na verdade, você quis tentar mudar lá. A gente, porque era um mini mall, né, esse complexo. E a gente estava vendo que, assim, o Empório, ele era um modelo de negócio maravilhoso, mas a gente estava vendo que estava no lugar errado. A gente queria uma população mais jovem. E aí a gente fez um projeto audacioso, a gente fez o Killer Burger lá, que aí eu tive, obviamente, ajuda de amigos, né? Inclusive esse amigo, ele foi um dos sócios de uma hamburgueria muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, que se chamava Joy Léus, né? E ele foi para São Paulo também para esse projeto, e com toda a expertise dele, na verdade, e da mulher dele, que era nutricionista, a gente fez uma fusão ali, um combinado lá, e a gente colocou essa hamburgueria, que chamava Killer Burger. Ela era muito louca a hamburgueria, né? Ela tinha uma pegada muito interessante, que a gente adotou até uma cadeira elétrica de mentirinha, que a pessoa tinha um tempo para poder comer aquele hambúrguer, que era um hambúrguer bem grande, imenso, apimentado. Eu sentei nessa cadeira. Você sentou nessa cadeira? Pois é. Isso foi um sucesso, deu matéria. A Vejinha veio procurar a gente, né? Porque os garçons, eles são de presidiários. Isso. Eles já tinham toda uma doutrina de apresentação. Os uniformes deles eram de presidiários americanos, aqueles laranjas. E eles chegavam até você e falavam assim, olha, eu sou o 002, estou aqui, na verdade, porque eu consegui um habeas corpus e queria te atender, a sua avaliação é muito importante para não voltar para a prisão. Então tinha toda essa, né, essa temática. Era uma hamburgueria quase que temática, na verdade, né, com a proposta. E a cadeira elétrica foi um sucesso, então ela ficou muito visada. Mas essa, na verdade, foi a grande razão da dissolução da sociedade, porque eu queria permanecer com a hamburgueria, mas com a qualidade que ela deveria ter, e o meu sócio achava que não, que foi muito interessante levar essas pessoas que tinham toda essa expertise do Joy Léus para lá, mas que não se faziam mais necessários. Isso é um grande erro, né? Porque os mentores, eles têm que estar presentes permanentemente na operação. Os pulos do gato não são assim fáceis de você achar ou de você aprender. Então, a partir do momento que eles saíram, os processos começaram a mudar um pouquinho, e aí a gente ficou também bem chateado com isso tudo, a coisa começou a cair a qualidade. Eu sei que quando eu dissolvi a sociedade, infelizmente a hamburgueria, acho que durou mais uns 2 meses, depois fechou, mas eu já não participava mais dela. E uma pergunta, Cacau, que eu faço, assim, curiosidade pessoal, porque eu estive lá na hamburgueria, mas também porque eu acho que casa com o tema de empreender. O hambúrguer era gostoso, eu lembro disso, isso é uma coisa muito importante, mas essa coisa mais lúdica é muito interessante, é um chamativo. Quem bolou tudo isso? Quem inventou? Quem teve? Não, esse mérito é de uma pessoa que veio indicada desse amigo do Joy Léus, né? Inclusive, ele atua aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma empresa só para desenvolvimento de marca e de tema, né? Então, esse mérito, se eu puder falar o nome, pode falar o nome dele aqui, sem problema, é o Tony, da Vox, a empresa dele se chama Vox, e foi ele, na verdade, o mérito todo foi dele com relação a essa temática, né? E aí a gente começou também na hora, você entra no clima, né? E aí você vai começando assim, dar consistência, criar uma aderência nesse plano, e aí você vai também acrescentando coisas, mas a estrutura da ideia veio dele. Então foi uma pessoa assim... Contratada. Bom,
Falei que voava. A gente tem um tempo ainda, mas já estamos evoluindo. Eu não paro de falar, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho muito interessante do ponto de vista de quem trabalhou como empregado, né, o CLT, e passou para empreender. Eu queria saber o que você acha dessa transição, tá? O que você voltaria... Você em algum momento já pensou, ou todo dia, porque às vezes a gente sabe que é menos estressante, você tem mais fácil, né, porque você faz só aquilo ali, né? Mas você, em algum momento da sua vida, seja quando você abriu o CNPJ 2 anos depois, ou hoje mesmo, e aí sem levar em consideração, não, o mercado não vai me encontrar, você em voltar a ser CLT, qual é a sua relação com o empreendedorismo? Assim, você não voltaria nunca, não, de jeito nenhum? Como é que é isso? Não, assim, eu já pensei, claro, né? Porque você com a CLT, você tem aquela garantia, enquanto você está empregado, né? Pelo menos. Garantia fictícia, né? No dia seguinte você já... Pois é. Mas você tem lá o seu 13º, você tem lá suas férias proporcionais, você tem lá sua multa de férias, você tem lá os direitos que você deixa de existir. Agora, de querer voltar, não. Nunca pensei, desde o momento, eu brinco muito, né? Eu falo até uma expressão, não para os mega empresários que estão aí, eu estou falando para a classe empresarial desse porte da gente aqui. Nós somos verdadeiros vira-latas, né? Porque você tem que ficar futucando, porque no final do mês você tem que fazer o seu dinheiro e ainda tem que cobrir o dinheiro daqueles contratados, os colaboradores todos. Então é uma responsabilidade muito grande nessa oscilação que a gente vive no Brasil. Mas assim, nunca pensei em retornar para... Já pensei, lógico, poxa, 13º. Às vezes a gente fala assim, que estresse. Se só tivesse que fazer isso aqui, tá tudo bom. Não, eu mas assim, é uma sensação de... eu acho que assim, engraçado que eu nunca me percebi assim como um grande empreendedor. É uma coisa tão que veio natural, sabe? Eu nunca tive essa capa, não. Você sempre, desde 25 anos você tem o seu negócio, você é um empreendedor. Fui então, ou sou. Mas assim, acho que é de dentro mesmo, sabe? De você querer ter uma vida mais dinâmica, mais arriscada também. A gente às vezes dá esse negócio, mas aí depois para baixo fala, não, isso aqui vamos lá, isso vamos fazer acontecer, né? É muito, muito prazeroso, né? Você fazer um negócio seu próprio, sua cara. Às vezes que você fica assim, mas aí você tá ali dentro, tá fazendo um negócio para do que você ficar ouvindo ordem, fazendo só aquele trabalho ali, né? Às vezes... Desanima muito, às vezes, o que desanima bastante, às vezes, é a falta de apoio, né? Carga tributária, essas coisas que já são mega conhecidas aqui nesse país, né? O que você acha que é o maior desafio, assim, para o empresário? O que você acha tributária, trabalhista, produção, um pacote, né? Um pacote. A trabalhista também faz parte, porque apesar de hoje a mentalidade já ter mudado bastante, mas ainda existe, né, um conceito e uma cultura de que o empregador está sempre querendo levar vantagem, está sempre errado. E a gente vê vários, lógico, a gente sabe que tem de tudo, né? Tem empregador que realmente desconta o FGTS e não recolhe. Então a gente sabe que existe gente de tudo quanto é tipo em todas as classes. Mas pelo menos acho que eu tenho hoje acesso, são pessoas muito corretas. E a gente vê ao contrário até. A gente vê nesses hiatos que a gente vê trabalhistas, assim, colaboradores se aproveitando disso de forma bem indigna e a gente com muitas coisas na mão mostrando que não é bem assim, mas mesmo assim a gente é penalizado. Então existe essa dificuldade, essa cultura ainda é muito contra ao empregador. Eu vejo ainda um desnível muito grande, eu não vejo hoje um equilíbrio, entendeu? Eu acho que é uma grande dificuldade e assusta, né? Porque tem gente que já entra pensando em ficar tantos meses porque eu vou arrumar uma forma de sair, porque eu vou ficar no auxílio-desemprego 6 meses. Já existe a mentalidade de colaborador para isso. Então ele já vem na maldade já mesmo para te atrapalhar. Entendeu? Então assim, é pena. Isso daí eu acho que era uma coisa que devia de ser revista. Por quê? Porque independe do tamanho do seu negócio, você está fornecendo emprego. Você tá ajudando dentro da economia e você é muito pouco ajudado com isso, né? Então, e a parte tributária, acho que a gente precisa entrar na questão porque a gente sabe que em todas as áreas é uma coisa absurda, né? A gente também não... Ela não ajuda a gente em nada, né? Na verdade, pelo contrário, os impostos são extremamente abusivos, né?
E a gente tem que ficar se mantendo no fiel da balança. Por quê? Principalmente na gastronomia. Você vai hoje ao mercado, todo mundo aqui vai ao mercado, todo mundo aqui é um dono de casa ou uma dona de casa. Você vê o que está acontecendo hoje com o aumento dos alimentos. Mas se você for mexer em alguma coisa sua no seu preço final, você já é penalizado, já falam, já. Então, assim, por exemplo, aqui no Check-in na Mata, o nosso buffet... Isso é interessante, verdade. O nosso buffet... Pô, já aumentou o buffet? Ele tá com preço, desde o dia que a gente inaugurou, o mesmo preço. O mesmo preço, entendeu? E eu não sei por quanto tempo vai ser. Então, assim, lógico, a minha margem... Vamos para experimentar com pessoal, A margem da gente cada vez fica mais espremida. Então, você tem que também fazer algumas mágicas, né? Porque tem... um fator muito grande de importância, que é o custo da mercadoria vendida na gastronomia, que é o CMV, que é o grande fantasma dos donos de restaurante. É você trabalhar o percentual de gastos desse CMV. Entendeu? Então, assim, se você conseguir ter um mapeamento de compras que você consiga reduzir, não qualidade, isso eu sou totalmente contra, mas sim nesse quantitativo de compra, é uma coisa muito importante. E tem outras formas também de desperdício para você ter uma equipe ali muito ajustada nessa questão, com muita consciência nessa questão também te ajuda bastante. Falando de desperdício, se alguém faz no buffet, pega vários pratos de comida e não come nada, ou no próprio buffet do café da manhã e deixa os bolos lá. Porra, não tem aquele negócio. Lembra aquele negócio assim? Tenho R$2 pra cada bolo deixado. Não dá pra fazer isso, né? Não dá. Tá dentro do risco do negócio. Tá dentro do risco. Isso a gente lamenta. Mas assim, o que a gente faz com por exemplo, o buffet do café da manhã? Tem coisas que a gente já não deixa mais no buffet. A gente vai servir na mesa. Um exemplo, pão de queijo. A gente inicia com o pão de queijo no buffet, mas depois a gente já não deixa mais ele, a gente faz ele rotativo. Porque deixam muito pão de queijo? Nossa senhora, bolo, é de tudo, é queijo, é presunto, é queijo branco, vai de tudo. As pessoas não têm essa consciência. Que tá lá o buffet, você pode levantar quantas vezes você quiser para comer. Não precisa de fazer um prato e depois jogar tudo fora, né? Uma coisa assim que eu ficava pensando, as pessoas realmente não têm consciência. Isso é impressionante, qualquer tipo de buffet que você vá. Mas muitas vezes eu e meus amigos, eu ainda no início da faculdade, a gente ia para rodízio de japonês, a gente sentava e eles já chegavam, às vezes os funcionários de uma maneira muito grosseira e falavam, já vou avisando que se deixar a peça é R$2 por peça. E a gente achava aquilo desagradável. Mas, e aí no final sempre sobrava uma peça ou outra, porque infelizmente tenho amigos conscientes, mas queriam cobrar. E aí falavam que, vai lá você, porque você é o advogado do grupo. Eu falava assim, vou fazer todo o segundo período da faculdade, vai lá negociar. Então uma das coisas que eu já aprendi desde jovem, desde quase calor, era, não pode cobrar, tem jurisprudência do TJRJ. Hoje em dia acho que tem do STJ também, nem lembro. Mas hoje em dia é mais difícil ver... É mais uma regra moral ali, né? Alguns botam. Pra você ver o quão é pra você não dizer assim, olha, cara, você tá desperdiçando comida, você fala, vai cobrar. Pra você ter a noção. Que era uma coisa assim, claro, eu não consigo calcular exatamente quanto eu vou comer, né? Mas tem uma questão moral assim por trás. Poxa, não devo desperdiçar justamente porque o que você falou. É um custo para quem é o dono do empreendimento e também porque tem gente passando fome e não vai desperdiçar comida. Consciência, né? A gente tinha uma operação lá em São Paulo, que a gente prestava serviço para uma empresa. Então foi um grande desafio que a gente montou um restaurante no 15º andar desse prédio. E que não tinha nenhuma infra para isso, né? Ele não tinha nem infra elétrica, nem infra hidráulica, então foi um desafio muito grande. E a gente conseguiu fazer um restaurante, não foi um refeitório, tanto que toda a parte de presidência, CEOs, todos comiam junto com os colaboradores. E dentro desse contrato a gente estabeleceu, e eles toparam isso pela consciência que a presidência já tinha, que a gente, nos primeiros 6 meses, a gente ia assumir todo o desperdício. Por quê? Os colaboradores eles tinham pleno acesso ao buffet, comiam o que eles desejavam comer. E a gente pesava esse lixo orgânico todo dia, e eram pesos grandiosos. Então a gente criou uma margem, e depois de 6 meses, a gente começou a cobrar a perda, isso estava respaldado no contrato, e o que mais interessante foi que a empresa topou isso.
E a gente tinha uma margem de tolerância e passou essa margem de tolerância, ele pagava o quilo daquele prato, o valor daquele prato do seu colaborador. E isso fez uma movimentação contrária. Por quê? Porque quando eles se sentiram no bolso, eles foram para a consciência dos colaboradores e começaram a falar com os colaboradores com relação à premiação, a não a salário, mas a premiação, porque era uma premiação espontânea, e eles começaram a criar situações tipo assim, olha, se a gente souber que o setor da empresa X está ultrapassando o limite, aquela premiação ela já não vai mais acontecer. E foi impressionante, porque é aquela velha máxima de que quando se mexe no bolso, a coisa vem rapidamente dar resultado. E foi uma coisa impressionante. A redução que você teve, e a gente gostou porque foi por conta do bolso, mas as pessoas começaram depois, no automático, a terem essa consciência. Aquele camarada que ia e fazia um prato monstruoso, a gente já sabia as pessoas, você guarda as pessoas, né? Todo dia com as pessoas, as mesmas pessoas, você sabe quem come, quem não come. E a mulherada, rapaz, caía forte na comida também, tá? Não tinha aquela coisa de que mulher come pouco, não. Não tinha não. Não tinha não. Então, assim, a gente começou a ver que aquelas pessoas que faziam esses mega pratos começaram a fazer pratos reduzidos e levantar com maior frequência. Então, aí tá aí a consciência da pessoa, né? Bom, eu vou começar a caminhar. Eu tenho duas aqui, e aí se você quiser fazer. Eu queria só saber qual é a sua relação hoje com risco. Risco, você fala, cara, risco é meu amigo, risco é uma coisa que... Porque você falou agora, né? Tem uma tranquilidade CLT, mas se for demitido, não, hoje o risco é completamente relativo. O que você acha do tomar risco hoje? O que você diria? Olha, eu acho que o... Tem uma situação que você tomou um risco muito grande, assim, que você falou, cara, vamos embora. Eu acho que o risco maior e que a gente achou que a gente não ia sobreviver foi bem na época da pandemia mesmo. Foi o maior risco que a gente teve, né? E o desafio maior. Mas assim, eu vejo que você tem que estar com as ideias muito pré-estabelecidas daquilo que você queira fazer, né? Você tem que ter uma ideia, ela bem madura, né? E para você ter essa ideia madura, você precisa de ver qual é esse nicho de oportunidade para ver se ela se encaixa nisso aí. E o risco, na verdade, eu acho que ele é um grande aliado, porque ele te deixa em alerta o tempo inteiro, né? E a gente também tem que entender que o risco ele vai sempre existir. E isso tudo são ciclos, né? Uma hora você vai perder mais, você se arriscou um pouco mais, você vai aprender com aquilo ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. O Check-in na Mata, quando nós inauguramos, a gente não fez nenhuma propaganda de marketing. Mas caramba, mas como? Nada. A gente só abriu um Instagram que, graças a Deus, bombou numa velocidade orgânica muito grande. A gente hoje está com mais de 26 mil seguidores em apenas 2 anos. Mas assim, a gente não fez nenhuma divulgação, porque eu não quis correr um risco que eu já tinha corrido em outras casas. Porque você, quando vai fazer uma inauguração, você faz o quê? Eu vou fazer um alarde de marketing para poder ter gente, mas aí você não tem equipamento de conhecimento com a tua equipe, você não tem uma equipe preparada, você tem uma equipe insegura. Os erros ainda estão lá para ser descobertos. E aí você queima na largada. Então, já aconteceu isso comigo. Esse risco eu já não corro mais. Eu preferia ter um crescimento mais orgânico, devagar, com as pessoas se ambientando melhor com aquele tipo de trabalho, com a gente aprendendo e a gente errando e a gente aprendendo rapidamente. A coisa foi numa aderência de crescimento mais tranquila e a gente foi indo e foi indo e foi indo. Eu preferi não correr esse risco. Então, mas isso só com a tua experiência mesmo de vida, do que você passa, entendeu? Então... Essa parte do risco é engraçada de te deixar alerta. É verdade, porque eu lembro que quando eu fui entrar aqui, o Lapó me fez o convite. Aí o que eu fiz? Eu sempre trabalhei em escritório, né? Eu falei, cara, tem que juntar um dinheiro aqui pra poder me planejar 6 a 1 ano. Aí me planejei, aí pronto, saí. Aí eu achei que... Aí eu comecei a acordar, pô, se eu não fizer hoje, deu ruim.
Eu percebi que eu não precisava usar aquele dinheiro que eu tava guardando, porque você acorda e aí ele não te deixa, né, parado. Ele vai, você vai atrás do negócio. Então, realmente, ele te deixa mais alerta, né? Mas eu vou te falar, eu prefiro esse pensamento teu do que aquela pessoa que não tem esse preparo financeiro. Porque, assim, quem tá ali olhando pro financeiro diariamente, como é o meu caso, você tem que estar sempre... Você é um cara para frente, otimista, mas o financeiro, você tem que ter um personagem pessimista constante dentro de você. Sou eu aqui, né, pô? Você tem que ter esse personagem pessimista constante dentro de você. Por quê? Porque você tem que ficar aí fazendo as simulações, tipo assim, bom, esse mês que vem não rodou, e o outro mês não rodou. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me preparar? Isso, eu acho que não é nocivo para o teu negócio. É melhor você ser dessa forma. E acontecendo o inverso, você tá Pelo menos ótimo. puxar, né? Às vezes vai, mas alguém para puxar só para poder equilibrar a corda. E você iniciando um negócio, essa preparação financeira ela é fundamental, porque você não sabe, por mais que você minimize os riscos daquilo que você hoje acha que você tem alguma excelência, mesmo assim, as surpresas acontecem. E as surpresas acontecem. Se você não tiver uma preparação ou um respaldo financeiro no início, aquilo ali pode fazer com que você não consiga permanecer. Então, eu acho importante você ter essa visão pessimista, sendo otimista em potencial, né? Bom, eu vou pedir para ele fechar. Eu queria que você fechasse, se você pudesse. Tem alguém ouvindo a gente querendo abrir restaurante, querendo abrir algum empreendimento de gastronomia. Claro que o check-in faz muito mais do que isso, mas o principal, a gente poderia dizer que é isso. Então, qual seria o conselho que você daria para quem, olha, cara, tá vendo, já tá pensando, já tá planejando, ou já tem um desejo em abrir um restaurante, ou então um empreendimento gastronômico? O que você falaria? Olha, eu falaria para essa pessoa, primeiro que parece já bordões já, né, já existentes, né, mas assim, é muito importante que ele tenha a exatidão daquele mercado que ele queira atingir, né? Eu sei bem qual é a ideia. Para você ter um plano de negócio, você tem que ter uma ideia muito bem definida daquilo que você quer fazer. Público, alimento. De tudo, local. de tudo. Uma outra coisa, você tem que ser um grande controller, porque na verdade é isso. Você tem que ter, ou se você não for, você tem alguém do seu lado que tenha tudo ali na ponta do lápis. Porque a gastronomia, ela se perde, ela é muito fácil de você se perder. Porque como é que você vai mensurar o quanto que eu estou gastando de óleo? Entendeu? Às vezes, porque você faz uma conta, mas às vezes a pessoa lá na cozinha está trocando o óleo da fritadeira. Aí já a tua conta já foi para o vinagre. Então, você tem que ser um grande controller, né? E aproveitar e gostar de público também. E gostar de trabalhar, porque restaurante realmente você tem que estar um pouquinho com a barriga no balcão, até você formar uma equipe que te dê uma garantia e uma tranquilidade que você possa ter momentos seus de ausência, mas nunca se ausentar. Em São Paulo, foi isso que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu ter um treinamento muito grande e muito carinho na apresentação, porque eu falo muito isso para toda a minha equipe, para todos os colaboradores. Nós compramos com os olhos qualquer coisa na nossa vida. Então, na gastronomia, a gente não pode vender prato. A gente tem que vender vitrines gastronômicas, padrões. Olha o McDonald's no que deu aí, né? Padrões, tudo é padrão. Então você tem que ter aquele padrão. Então você tem que realmente estar muito atento a todas essas questões. Tem que gostar, tem que se dedicar, tem que se empenhar. Mas assim, para quem curte isso tudo, é muito, muito prazeroso. Porque, na verdade, nós lá no Check-in na Mata, a gente vê o dinheiro como o último resultado. Ele é a última consequência, o dinheiro. A gente vê a felicidade estampada no rosto dos clientes, que não tem preço. E eu posso falar sem arrogância nenhuma, isso eu estou falando humildemente dizendo, porque a gente busca muito essa excelência, a gente escuta muito esses elogios lá, as pessoas muito felizes, o espaço já ajuda muito, é muita natureza ali. As pessoas já ficam encantadas com aquilo ali. Se você une ainda uma boa gastronomia, que é a primadona do teu negócio, e você tem um atendimento qualificado, que te dê um amparo, que te dê carinho, então isso cria uma magia.
E a gente conseguiu chegar a essa magia. A gente nem falou isso, mas tem gente que casa lá, né? Tem. A gente brinca muito que tem 2 preços para evento de mini wedding, para casamento, né? Tem o preço que o noivo permanece e o preço que o noivo tem direito à fuga. Esse direito a gente também dá, coloca na planilha, o preço é bem maior, que tem que contratar helicóptero, essas coisas, mas até hoje ninguém quis. Mas legal, Cal, eu agradeço. Imagino, obrigado por vocês. Aqui. Obrigado pela oportunidade. Falei que o tempo ele fica enxuto, né? A gente precisa bater bola, muita coisa que, a gente vai querendo falar, né? A gente tem que ficar acostumar. Quem exaure o assunto, exaure a paciência do ouvinte também, então a gente tem que cortar. Mas queria agradecer. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado vocês pela essa abertura aí, por poder falar da nossa operação lá. Espero tê-los brevemente lá com a gente de novo. Estaremos lá no Dia das Mães. Eu estarei lá no Dia das Mães. Com certeza. Em eventos direto. Muito obrigado a vocês, tá, gente? Obrigado mesmo. Valeu, obrigado, Vax, por ter vindo. Gente, rede social, check-in na mata. Sigam lá, vejam o café da manhã, vejam os casamentos, vejam os produtos que tem no Empório, vejam a pizza e tudo. E muito obrigado por todos que ficaram até aqui e até o nosso próximo episódio do LQ Podcast. Um abraço grande. Tchau, tchau.